Começa agora o Top 5 do Portal Me, com as notícias mais acessadas da última semana do mês de outubro de 2019. Confira qual foi a quinta notícia mais acessada desta semana. Homem que caiu durante subida no Monte Fuji, mostrando ao vivo, foi encontrado morto. Um japonês, que transmitia ao vivo sua escalada ao Monte Fuji, e sofreu queda na neve, foi encontrado morto. Pelas marcas deixadas na neve, a polícia encontrou o local, onde um japonês sofreu uma queda, durante sua escalada ao Monte Fuji. Ele realizava uma transmissão ao vivo pela Nico Nico Video, na tarde de segunda-feira dia 28, quando sofreu a queda. A equipe de resgate reiniciou as buscas na quarta-feira dia 30, próximo à estação 7, já perto do cume do Monte Fuji, pelo lado de Shizuoka. Com a chegada do outono, o monte símbolo do Japão está muito perigoso e escorregadio, pois a neve baixa a temperatura. A temporada para escalada foi encerrada no final do verão. O homem foi encontrado morto, a 3.000 metros de altitude, sendo que o Monte Fuji tem 3.776 metros. A equipe de resgate ainda não identificou a vítima, e a polícia se apressa para buscar informação. A queda dele foi assistida por muitas pessoas, as quais acionaram a polícia. A quarta colocada das notícias mais acessadas. Símbolo de Okinawa é destruído pelo fogo. O castelo de Shuri, patrimônio mundial, foi quase todo destruído pelo incêndio, que começou durante a madrugada. Na quinta-feira, dia 31, ocorreu um incêndio no castelo de Shuri, monumento e área tombados pelo Patrimônio Nacional. De acordo com informações da polícia, os salões principal, do norte e do sul foram destruídos pelo fogo. Mais de 10 unidades, dos caminhões de combate às chamas, foram enviados para o patrimônio, cujas estruturas são de madeira. Como o incêndio se alastrou, bombeiros e policiais instruíram os residentes vizinhos do castelo de Shuri para evacuar para um salão público próximo. A companhia de segurança percebeu o fogo por um sensor. Não há relatos de vítimas, mas um dos bombeiros teve desidratação e foi internado. Pessoas relacionadas ao Festival do Castelo de Shuri estiveram trabalhando até tarde da noite, no salão principal. Elas já tinham deixado o local quando o incêndio começou, mas estão sendo ouvidas para apurar a causa. O Castelo de Shuri foi por 450 anos, o centro da política e da cultura no Reino Ryukyu, 1429 a 1879, mas foi destruído em 1945. Pela Batalha de Okinawa na Segunda Guerra Mundial. Agora veremos a terceira notícia mais acessada da semana. Brasileiro da quadrilha de assaltos a Pachinko é preso com comparsas, todos são menores. 3 menores foram presos, pela tentativa de assalto de um Pachinko, mas há sobre eles suspeitas de vários em outros casos, no período de abril a agosto deste ano. 3 menores foram presos, suspeitos de terem agredido a dona de um Pachinko de Hadano, na província de Kanagawa, em agosto deste ano, para roubar o dinheiro do caixa, informou a polícia. Embora não tenham roubado, os menores vão responder por invasão de estabelecimento privado e lesão à vítima. Um deles é menor japonês, de 19 anos, um vietnamita, também de 19 anos, e um brasileiro desempregado, que já foi preso anteriormente. O jovem brasileiro teria sido quem tentou imobilizar a dona do Pachinko, de 58 anos. Como ela reagiu ao assalto, os 3 fugiram sem roubar nada. Os suspeitos foram localizados, pelas imagens das câmeras de segurança, quando fugiram de motocicleta, após o assalto frustrado. Segundo a polícia, os 3 admitem a tentativa de assalto. O brasileiro tinha sido preso em setembro, por ter sido pego com maconha. No período de abril a agosto deste ano, ocorreram uma série de 5 assaltos na província de Kanagawa, em Yokohama, e outras cidades. No dia 30 de setembro, a polícia prendeu 5 elementos, filipinos e japoneses, pelo roubo de uma das casas de jogos da capital da província, de onde teriam levado 12 milhões de ienes. A equipe de investigação apura se os 3 presos têm relação com os demais assaltos. Chegamos na segunda notícia com mais acessos na semana.
Residentes do prédio encontram cobra venenosa no hall de entrada. A cobra venenosa estava em um canto do hall de entrada de um prédio em Tóquio, informou a polícia. Uma família tomou um susto ao entrar no prédio onde mora em Tóquio, ao ver algo se mexendo em um canto do hall de entrada. O pai telefonou para a polícia avisando: "Aqui tem uma cobra parecida com uma mamushi." Mas passado meia hora, sem a chegada dos policiais, ele mesmo resolveu retirar o réptil de lá. Com luvas brancas, saco plástico e um cabo de vassoura, o homem pressionou a cabeça dela para não ser mordido, e a capturou pelo outro extremo, contou para a FNN. Mais tarde, quando a polícia chegou, a cobra foi entregue dentro de um saco plástico. A mamushi, Gloidius blomhoff, é também conhecida como víbora japonesa. É uma cobra altamente venenosa, que vive no Japão, na Coreia do Sul e na China. Segundo o pesquisador sênior dos Laboratórios de Pesquisa Acadêmica de Serpentes do Japão, ela pode ser encontrada de Hokkaido a Kyushu, nas florestas e nas matas próximas aos rios. Se a pessoa for picada, pode até morrer. Em frente ao edifício onde ela foi encontrada, passa o rio Tama. Por causa das chuvas, provocada pelo tufão, o volume do rio subiu, e a cobra deve ter sido trazida pela correnteza, avalia o pesquisador. Ela deve ter entrado no prédio para buscar abrigo. Esta é a primeira colocada das notícias mais acessadas da semana. Poeira amarela da China chega ao Japão e requer cuidado. Também chamada de poeira asiática, essas partículas do deserto criam poluição atmosférica. A poeira asiática são partículas do deserto transportadas em grande quantidade pelos ventos. Uma área de baixa pressão provocou uma tempestade no deserto de Gobi, na China, fazendo com que a poeira se dispersasse, chegando à península coreana na terça-feira, dia 29, bem como no Japão, na quarta-feira, dia 30. É muito raro ver essa poeira amarela no outono, pois é comum na primavera. Segundo o Observatório Meteorológico de Oita, fazia 47 anos que isso não ocorria em outubro. Essa poeira chegou nas regiões de Chogoku, parte de Kyushu, de Shikoku, em Kinki, Hokuriku e Tokai. Notícias a toda hora, é só no portal Me, para o Japão e para o mundo.